Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, inscritos e não inscritos do canal, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. João 14 é um dos capítulos mais difíceis de se compreender, porque nesse momento, em João 14, Jesus está na Santa Ceia, após Santa Ceia, tentando consolar os discípulos. Vamos entender João 14. Vamos ver o que ele fala do Consolador em João 14, pegando os contextos do próprio Evangelho de João. Vamos iniciar. João 14, versículos 1 a 4 dizem assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, primeiramente, João 14, Jesus está apresentando que só há dois no céu. Calma. Não crie conclusão precipitada. Vou explicar o que é, quem é o Espírito Santo. Então, João 14, 1, só tem dois, o pai e o filho. Versículo 2, 3 e 4 dizem assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então, nesse momento, Jesus está dizendo uma das condições que ele vai para o céu, preparar o lugar dos apóstolos, ou daqueles que creem em Jesus Cristo, certo? E se não fosse assim, ele não teria dito. E Jesus falando que os apóstolos conhecem esse caminho para onde ele vai. João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então Tomé ele tomou a iniciativa. Senhor, não estamos entendendo nada do que o Senhor está falando. Aí Jesus, no versículo 6 de João 14, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, no versículo 6 do capítulo 14, ele se autocoloca, porque o Pai mandou ele falar, que Jesus são três coisas. Jesus é um caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ah? Guardam essa informação de João 14,6. Caminho, verdade e vida. Principalmente a verdade, que a palavra em hebraico é emet, que é a verdade. Vamos continuar. João 14, de 1 a 7. Opa, João 14, de 7 a 11. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então aqui Jesus está dizendo, Jesus não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. É que muitas pessoas interpretam errado e pegam, sabe Deus de onde, essa mentira. Jesus está dizendo no versículo 10, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo não sou eu que falo, mas o Pai que está dentro de mim é quem faz as obras. Jesus está falando tudo isso porque quem mandou ele falar? O Pai. O Pai está dentro de Jesus Cristo. Eles não são a mesma pessoa. O Pai está em mim é o Pai. Eles estão conectados. Através de quem? Mateus 3,16. O Espírito do Eterno desceu sobre Jesus Cristo. Temos que entender o contexto. Agora vamos entender melhor isso aqui. João 10, versículos 25 a 29. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Agora começa a aprender o contexto. Felipe, eu tenho feito tanta coisa, tantas obras, tantos milagres, tantos sinais, e você ainda não viu que eu e o Pai somos um? Por que que Jesus fala isso em João 14? Aqui ele explica. Porque eu faço as obras em nome do meu Pai. As ações que eu estou fazendo aqui na terra, eu faço porque meu Pai me manda fazer.
Por isso é que eu sou, como diz Paulo em Colossenses 14, né? Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Eu sou a imagem de Deus. Tudo que eu faço, eu só faço porque o Pai manda eu fazer. Se eu sou amor, o Pai é amor. Se eu curo, o Pai tem poder para curar. Se eu ressuscito, o Pai pode ressuscitar. Deus me deu o dom da vida, porque o dom da vida é do Pai. E ele continua. Mas não vos credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca irão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, aqui o Evangelho de João, de 25 a 29, o que Jesus está falando? O Pai é maior do que todos. Isso inclui Jesus. Ah, eles são a mesma pessoa. Não são, irmãos. O Pai é maior do que todos. Aí vem aquela filosofia diabólica. Uma hora Jesus falou como homem, uma hora Jesus falou como Deus. Isso não existe na Bíblia. Não pegue filosofias diabólicas de povo idólatra para explicar Jesus Cristo, para explicar o Deus verdadeiro. Não faça isso, irmão. Se desprenda disso. Se Jesus fala que o Pai é maior, tudo que eu faço é em nome do meu Pai, porque meu Pai tem me usado, eles não são o mesmo ser. Vamos entender. João 10, 37, 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Jesus sempre falando em João, eu estou no Pai, o Pai é meu. O que significa isso? Eles estão ligados pelo Espírito que Jesus recebeu, para que Jesus refletisse a glória do Pai. Eles não são o mesmo ser, por isso Jesus fala que um está no outro. João 5, 19, 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quando ele fizer, o Filho faz igualmente. Aqui é uma prova que Jesus e Deus não são a mesma pessoa. O Filho não pode fazer nada. Jesus pode fazer alguma coisa? Não. Jesus está dizendo. Eu só posso fazer se o Pai me der autoridade. Eu só posso fazer se o Pai me ensinar como faz. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. O que Jesus está dizendo? Tudo que eu faço, meu Pai me dá. Se o Pai não me der, não me ensinar, não me mostrar, eu não consigo fazer. Entende porque Jesus não pode ser chamado de Deus? Jesus vem em carne humana e é um ser divino. Mas ele ser Deus? Não. Isso não tem como. João 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que ele falar. Ponto. Então, aquela desculpa, Jesus falou uma parte como homem, uma parte como Deus, não existe. João 12, 49. Tudo que eu falo, tudo que eu vou fazer, o Pai me tem dito. Quem tem dito a Jesus? O Deus verdadeiro. Entende como a Bíblia quebra toda essa ideologia da teologia atual? A própria Bíblia está quebrando. Versículo 50 do capítulo 12. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Tudo que Jesus fala, o Pai tem mandado ele falar. Não existe esse papo furado de fala como homem e fala como Deus. Não. Jesus só fala o que o Pai manda. Que quem é Deus é o Pai. João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tudo que Jesus fala, quem mandou ele falar? O Pai. Mais uma vez eu vou bater na tecla. Não existe Jesus falar como homem e como Deus. Isso é a teologia do diabo. Não siga essa falsa doutrina, irmão. Não siga isso. João 14, 12 a 14. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora Jesus mudou o assunto de João 14. Ele falou, olha, tudo que eu tenho feito é meu Pai que mandou. Agora é o seguinte, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o Pai
seja glorificado no Filho. O Pai é glorificado através de quem? De Jesus. Senhor, cura minha sogra em nome de Jesus. Jesus curou, o Pai foi glorificado. Senhor, converte meu esposo, converte meu filho, converte a minha família, teus caminhos, em nome de Jesus. Jesus faz o milagre para que Deus seja glorificado. Entende? João 16, 24 a 27, aonde Jesus fala isso também. Diz assim: Até agora nada pedides em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, até João 16, 24, Jesus está falando por parábola. Desde João 14 até João 16, 24, Jesus está falando por parábola, irmão. Jesus não está falando abertamente. Nós temos que ler o que está escrito e não ficar inventando. Versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Jesus não diz que é Deus. Jesus saiu dele, gerado da mesma substância do Pai. João capítulo 14, versículo 15 e 16. O João 15 e 16 ele tem que ser versículos lidos juntos, tá bom? Ele não pode ser separado. Jesus fala: Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E eu, esse e aí, ele é uma partícula adicionando informação. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Só quem tem o Espírito Santo é quem guarda os mandamentos. Se me amais, guardais os mandamentos. Eu guardo a lei de Deus, eu provo o meu amor para Jesus. A lei de Deus não me salva. Mais uma vez eu falo, porque existem pessoas que estão botando palavra na minha boca. Eu nunca preguei que a lei salva. E nunca vou pregar isso. A lei demonstra o seu amor para com Cristo e assim lhe dá o Espírito Santo. É o que está escrito aqui. E João 15:10, Jesus fala: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis do meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço do seu amor. Quais são os mandamentos de Jesus? O mesmo do Pai. Porque Jesus só fala o que o Pai manda. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos entender o 16, 17 para valer. João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Esse versículo não tem mistério, o problema é o próximo. O Espírito da verdade. Opa! O Espírito Santo, que é o Consolador, ele é o Espírito da verdade ou Espírito de verdade. Quem é a verdade segundo João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra em hebraico é emet. Então, se Cristo é a verdade e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, quem é o Espírito Santo? É um terceiro ser? Não, irmão, não é. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Jesus Cristo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, agora diz o nome, que o Pai enviará em meu nome. Ué, se o Pai vai enviar alguém em nome de Jesus, quem é essa pessoa? O próprio Jesus Cristo. Não tem três, irmãos. Não sejam enganados. Esse, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. O que é todas as coisas? A verdade. O Espírito Santo vai falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus Cristo. A palavra de Deus toda aponta para Jesus Cristo. E tudo que Jesus Cristo ensina, o Espírito Santo vai fazer lembrar. Ou seja, Jesus estará sempre com os discípulos. Sempre com todos nós. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. A palavra verdade ou verdadeira é a palavra emet. Então, se eu fosse traduzir de maneira direta, sem adaptação, como foi feita a verdadeira, seria eu sou a videira da verdade. O espírito da verdade. Videira da verdade. Agora, por que o tradutor botou verdadeira? Eu não sei dizer.
tá? E essa mesma palavra emet, ela está escrita em João 14,6, João 14,17 e João 15,1 no original. Porque os evangelhos foram escritos primeiro em aramaico. Os apóstolos não sabiam grego, isso foi transcrito. Vamos continuar lendo. João 16, 7 a 12. Vamos entender melhor isso aí. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei. Ou seja, o Espírito de Cristo só pode vir à Terra quando Cristo subir aos céus. Entende? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Se a pessoa não crê em Jesus, ela não se reconhece como pecadora. Ela não percebe o Salvador. Para ela, não vive pecado. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que significa isso? Quando Cristo ressuscita, nós temos as vestes da justiça. Nossas ações se transformam em vestes de justiça, não em vestes de vergonha. 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus venceu Satanás. Está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Jesus sabia que se falasse para os apóstolos não iam suportar a verdade naquele momento. Pelo menos alguns conhecimentos em relação à verdade. João 16, 13 e 16. Vamos continuar aprendendo. Né? Mas quando vier o Espírito da verdade, mais uma vez, Espírito de verdade ou Espírito da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Então esse Espírito não é um terceiro ser, é o Espírito de Jesus. Ou seja, o Filho não pode fazer nada se o Pai não lhe ensinar. Jesus recebe o Espírito do Eterno, do Santo ou do Senhor, em Mateus 3,16. E Jesus Cristo, no futuro, quando aprendeu a fazer isso, que Deus deu poder e autoridade para ele, ele faz conosco, nos dando seu Espírito. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus fez a mesma coisa. Jesus não fala de si mesmo. Jesus só fala o que o Pai falar para ele e anuncia tudo. Você percebe que é o próprio Jesus Cristo? Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, se o Espírito Santo fosse um terceiro Deus, como as pessoas pregam errada, ele não tinha por que glorificar Jesus, porque todos são iguais. Então, para você ver que não existe trindade, não existe três deuses, a palavra coeterno não existe na Bíblia. Existe o Deus verdadeiro, que deu o seu Filho divino para nós. Jesus veio em forma de carne humana para cá, e ele é divino. Ele é divino. Deus dá seu Espírito para Cristo, e Cristo não dá seu Espírito para nós. Porque se o Espírito Santo nos usa para glorificar a Cristo. Sim, pelo sacrifício de Cristo, ele foi glorificado. Hebreus fala sobre isso. Aí Jesus fala no 15, ó, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou lá anunciar. O que ele está dizendo? Tudo que o Pai sabe fazer, eu também faço. Tudo que o Pai tem, eu também consigo, porque ele me deu. Jesus não disse, tudo que o Pai tem é nosso, é meu. Porque o Pai é autoridade. O Pai, ele tem uma autoridade. Eu só tenho o que o Pai tem. Mas que autoridade é essa? Para anunciar. Versículo 16. Um pouco e não me vereis. Em outra vez um pouco e me vereis, porquanto vou para o Pai. Aqui está falando quando ele fica aqui com os apóstolos durante 40 dias, né? Depois da ressurreição. Depois subiu aos céus em Atos 1. João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vamos fechar nesse versículo aqui. Muitas pessoas leem o versículo sem contexto, dizem assim, irmãos, olha só, Felipe, mostra-nos o Pai. Então, eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus fala em João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, se Jesus está em Deus, Jesus está em mim, eu sou um Deus também. Entende como não faz sentido? Quando você abre a Bíblia e lê a Bíblia, você vê que todos esses blá 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 não faz sentido nenhum. João 14, 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu viste não é minha, mas do Pai que me enviou. Novamente eu estou botando esse versículo aqui. Você consegue entender? Você consegue verificar isso? João 14, 28. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai,
porque o Pai é maior do que eu. Nesses 3 versículos, Jesus fala no João 14:20. Eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Se Jesus está no Pai, ele é Deus. Então também sou Deus porque eu estou em Jesus Cristo e estou no Pai. Então agora não é mais trindade, é quartrindade, é quartinade. Você entende? Eu inventei essa palavra, não sei se existe. Então você entende? Quando Paulo fala que nós somos um só corpo em Cristo, é isso que ele está dizendo. Nós somos um só corpo em Cristo. Porque se eu for colocar a história de um estar no outro, aqui está dizendo que somos deuses também. Como João fala, como Jesus fala em João no capítulo 10. A Bíblia nos chama aqueles que estão diante de Deus de deuses. E o povo acusando Jesus de ser Deus. Assim como tem hoje pessoas acusando Jesus de ser Deus. Entende? Quando você está em Cristo, você está com o Pai. E você se torna um ser divino. Um ser que prega a verdade, que vive a verdade. Em corpo humano. A mesma coisa que Jesus fez na terra, ele quer que nós façamos. E as pessoas não entenderam ainda isso. As pessoas chamam Jesus de Deus porque elas não conseguem largar o pecado, porque elas não têm o Espírito Santo. Não, Jesus ele conseguiu viver sem pecado porque ele é Deus. Não. Ele viveu sem pecado porque ele obedeceu o Pai em tudo. Em João 17, versículo 20 a 23, dizem assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, João 17, 21 está dizendo que se eu crer em Deus, através de Jesus Cristo, eu sou um com eles, então também sou um Deus, porque eu estou nele e eles em mim? Não, irmãos. Não, é só ler direito. E deu-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Jesus é um com o Pai. Eles são o mesmo ser? Não. Eu sou um com Cristo e isso eu sou um com o Pai. Eu sou um Deus também? Não. Você que crê em Jesus, que é um com o Pai, um com Cristo, você também é um Deus? Não. Então não precisa ficar buscando explicação fora da Bíblia. Busque na Bíblia. Versículo 23, João 17. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens me amado. Entende? É simples isso. Em João 14, 21 a 25, dizem assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, o não Iscariote, que esse aqui é o Tadeu: Senhor, de onde vem que te has de manifestarmos a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Então agora Jesus dá um resumo. Senhor, como você vai nos manifestar em nós e não no mundo? Se eu estiver em vós, porque eu estou ligado ao Pai, o Pai também estará em vós. Entende que isso é uma unidade, estando unido com propósito, e não porque são dois, três deuses. Se for por isso, os apóstolos são deuses também, e os católicos estão certos e ter eles como intercessor. Você consegue entender como não faz sentido? O que quer dizer isso? João 15, 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Toda vara que em mim que não dá fruto, ele atira ou atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Então, se eu estou ligado a Cristo, quem me limpa? O Pai. É daqui que Jesus está tirando a explicação. Então as pessoas pegam um versículo isolado, um capítulo isolado e querem tirar conclusão sem ler todo um contexto. Né? João 15, 5 a 8. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Perde a salvação.
Mais uma vez voltando para o tema que estudamos anteriormente, né? No mês passado. Que tema? Uma vez salvo, sempre salvo? Não, a pessoa perde a salvação. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu sou discípulo de Jesus se eu der fruto. Se a pessoa ficar o dia todo, quer dizer, o dia todo não, o culto todo na igreja sentado, a vida toda sentado, sem fazer nada, não dar um fruto, já era. Tem que dar fruto. Tá? Não estou dizendo que a pessoa tem que sair pregando como um grande orador, não. Mas ver o evangelho na prática, ser diferente. João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecerei no meu amor. Agora, como é que eu permaneço nesse amor? Mais uma vez, João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneça no seu amor. Você quer amar Jesus? Guarde a lei. Guarde a lei. Guardar a lei não salva. Ela demonstra seu amor para com Jesus, para você estar ligado a ele. Por isso que a lei nos serve de guia para Cristo. Como Paulo fala em Gálatas 3, né? João 14, 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Novamente, do João 14, João 15, 16, Jesus consolando os discípulos. João 14, 29 a 31. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Conseguiu entender? João 17, 6 a 10. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. De quem somos? Do Pai. Nós somos do Pai e ele nos dá a Cristo. Entende? Nós somos de Deus, do Pai, e ele nos dá Cristo. Versículo 7. Agora já tenho conhecido tudo quanto me deste provém de ti. Opa! Tudo quanto eu tenho veio de ti. A vida veio do Pai. A autoridade veio do Pai. A glória veio do Pai. Tudo veio dele. Interessante, né? Que as pessoas chamam Jesus de Deus e tudo que Jesus tem é dado pelo Pai. Né? Então, para você ver, quando você analisa a Bíblia, você vê quem é Jesus e tendo o sacrifício dele, a importância dele, você vê que não tem nada a ver com essa falsa doutrina da Trindade, né? Porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido o que saí de ti, e creram que me enviaste. Jesus não fala, e tem verdadeiramente conhecido que eu sou o Senhor, ou que eu sou você, ou que somos iguais. Não, que eu saí de ti. Jesus foi gerado do Pai. Né? É isso que está dizendo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Interessante, né? A união deles é tão grande que o pai dá tudo para o filho. O filho só tem tudo porque o pai deu a mesma coisa. A vida, o poder, a autoridade. Não maior que a do pai, né? Mas tem. João 17, 11 a 14. Está quase acabando, irmãos. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Olha, né? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deu-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Entendeu? Você consegue entender isso, irmão? Se você não crê no que está escrito, você é do mundo. Se você vai além do que está escrito, você é do mundo. É isso que está dizendo. E aqui está dizendo que somente um se perdeu, Judas Iscariote. Para quê? Para que a minha alegria completa em si mesmos. Eles são alegres porque não se perderam. Interessante, né? João 17, 15 a 19. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Entende? Nós temos que procurar o quê? A Bíblia. Ah, mas a filosofia, esquece. Não, mas a pessoa escreveu um livro, esquece. Não, mas tem alguém que se diz profeta, esquece. Esquece tudo isso. Te concentra só na palavra de Deus, que é a única verdade. João 17, 20 a 22. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que a tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21, novamente estou botando esse versículo. Bateu na tecla. E que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se eu sou um com o Pai, eu sou Deus. Entende como isso não faz nenhum sentido? Só porque eu sou um, eu sou Deus? Não. Tudo que eu tenho, o Pai me deu através de Cristo. O Espírito, o Pai me deu através de Cristo. Porque deu poder para Cristo me dar o seu Espírito. É, eu, eu, eu me esforço para obedecer a Deus porque eu sou melhor que os outros? Não, é porque eu peço para o Pai me fazer guardar. Porque eu peço para Deus me ensinar a guardar. Né? E deu-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Olha, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Eu tenho a glória. Então eu tenho que ser adorado por isso? Não. Você tem a glória se você cumpre a escritura. Você tem que ser adorado por isso? Não. Você gloria a Deus, você glorifica a Deus através da sua missão na terra. Por que Paulo diz que a glória dele era maior? Porque ninguém fez o que ele fez. Entende? É nesse sentido. Bora para encerrarmos. João 17, 23 a 26. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e o que tens amado a eles como me tens amado a mim. Unidade. Está numa unidade. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da formação do mundo. Correto. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles conheceram que tu enviastes a mim. Então, aqueles que conhecem Jesus não acham que ele é um Deus. Eles acreditam que Deus enviou Jesus, o Filho dele. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, que possamos ter compreendido João 14, que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos.